Olá a todos, vamos falar sobre a temperatura média global, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe explicar. Mas antes, né, se inscreve no canal. E aqui nós vamos falar sobre o porquê da temperatura e quais foram os fatores que deram essa temperatura de mais 0,26 graus Celsius acima da média. Então, né, vamos lá, porque, meus amigos, acontece que a temperatura média global, né, foi de 0,26 graus Celsius para esse mês de abril, né, que foi o último mês que passou fechado. Então, os dados são divulgados em maio e confirmados até o final de maio. Então, fechou, né? Esse valor ele é acima, né, do mês de março em 0,11, tá? Acontece que a tendência de aquecimento linear, ainda desde janeiro de 1979, ainda continua, né, de 0,13 graus Celsius a mais 0,13 graus Celsius por década, tá? Sendo que estava em 0,14, agora está em 0,13, já esse ano deu essa queda, essa pequena queda. Acontece que, vamos dar uma olhada, né, no gráfico, apesar de estar aqui mostrando, né, nós estamos vivendo um tempo de laninha, né, e esse laninha ajudou, né, bastante as temperaturas a darem uma segurada. E acontece que tá aí o mapa, né, com as zonas de calor e zonas de anomalias, né, de frio também. A principal mudança, né, de aquecimento ocorreu no hemisfério sul, né, das áreas, né, que aqueceu pouco mais de 1,6 graus Celsius a partir de março. E essa mudança de 0,1 de valores mensais são normais, tá? A temperatura global varia bastante, e isso aí é bastante comum. E conforme observado desde fevereiro, né, a tendência seria que teria um início de declive do Laninha, né? Normalmente diminui a sua influência a partir da primavera do hemisfério norte e outono do hemisfério sul. Só que, no entanto, os valores mais recentes dos índices de Laninha, né, indicam que o Laninha ainda pode sobreviver por alguns meses, né? De fato, as temperaturas na região chamada Ninho 3 e Ninho 4, né, por aqui, elas estão mais frias, chegando a 1,2 menor, e falei isso lá no vídeo passado, e isso pode influenciar ainda, né, as temperaturas, né, de forma negativa no nível global, tá? Agora, regiões mais quentes do planeta, né, tem um desvio mensal, foi lá no centro do Cazaquistão, tá, com 3,7 mais ou menos por aqui, tá? Então, justamente faz parte, né, daquela onda de calor que se abateu tanto sobre a Índia, que se falaram, né, a temperatura ficou pouco acima da média. Só que realmente para cá, né, isso aqui é uma influência bastante interessante que o Laninha traz. Ele meio que dá uma zoneada nessa faixa aqui durante esse período do ano, durante o período, né, de primavera. Tá? Então dá essa zoneada e provocou sim essas ondas de calor, e que essa temperatura ficou acima da média. Elas se estenderam através, né, do norte da Rússia, sudoeste da África, sudoeste e norte da Índia, né? Além disso, a Groenlândia também é o sudoeste dos Estados Unidos, tá? Aqui experimentou também outra variação interessante do Laninha, onde que o próprio vórtice polar ele ficou com um índice mais negativo, né? Então o índice negativo aqui da oscilação do Ártico expulsou o frio do Ártico, o que mostrou um resfriamento aqui também, ó. Isso aqui tem a ver com a própria oscilação, né? A oscilação do Pacífico Norte, onde ficou uma fase bem negativa, que indica muito frio em cima e mais calor aqui embaixo, tá? Então é uma fase bem distinta. E com a oscilação do Ártico mais negativa, expulsando o frio do Ártico, o norte da Europa ficou com temperaturas com anomalias um pouco abaixo da média, tá? Então, isso aí foi bem característica dessa oscilação mais negativa também do Ártico. E com isso, né, também lá no sudoeste dos Estados Unidos ficou por causa da oscilação oceânica, o noroeste do México, leste do Pacífico também, e o Atlântico Sul e Pacífico Sul abrigaram temperaturas um pouco acima da média, né, justamente aqui, tá? Isso aqui é com relação ao Laninha, esse surgimento
esse ressurgimento de água fria expulsa água quente de outras posições que acaba vindo aqui para a Antártica. E aqui justamente foi o vórtice polar nessa época aqui, onde que a própria Antártica ficou mais fria, né, em alguns pontos, e simplesmente fez reteve esse ar mais frio que não soltou. Tá? Então, esses são as maiores anomalias, tá? O que tivemos de desvio, né, para ficar um pouco mais quente. Agora, o desvio, né, de frio, né, abaixo da média, ou seja, aconteceu lá em Queen Indian, né, lá na British Columbia, lá no Canadá. Esse desvio aqui foi o maior, né, 3,2 negativo, justamente por causa dessa oscilação oceânica aqui que eu expliquei antes, onde aqui deu um desvio positivo grande. Aqui, além desse desvio oceânico, ele teve também a intrusão do ar polar. Tá? Então, realmente ficou muito mais frio. Outras regiões mais frias que a média foram encontradas no Pacífico tropical, né, especialmente ao sul do Equador, na África do Sul, leste da Rússia, países do norte da própria Europa e também lá no Alasca, né, onde tivemos temperaturas mais frias também foram sentidas. E aqui no Brasil tivemos um pouco aqui, né, como é de costume, o centro e sul do país um pouquinho abaixo da média, né, com relação ao sul ainda um pouco mais aqui. Essa faixa mais central, pegando parte do sudeste um pouco acima da média, algo em torno de 0,5, né, justamente por essa época do ano ser um pouco mais seca, né, antes da entrada dessa massa de ar polar que tá sobre o Brasil agora. E o norte e nordeste bem dentro da média, sem nenhuma variação com relação ao Brasil, certo? Então, nessa situação ainda se mantém os valores de aquecimento, né, do planeta em torno de mais 0,3, mais 0,13 graus Celsius por década, onde que o principal é que nós temos que 0,12, né, graus por década de média nos oceanos e 0,18 graus mais, né, 0,18 graus por década sobre os continentes, né, ou seja, sobre a superfície, né, do caso dos continentes, da Terra, né, da Terra dos continentes. Ok? De resto, tudo tranquilo, sem medição por satélite. A medição por satélite ele faz por varredura, então ele pega justamente a temperatura, né, do ar, que mostra essas variações e mostra também que não está tendo nenhum tipo de emergência, né? Claro que nessa situação aqui provocada pelo Laninha, as pessoas aqui estão sofrendo bastante, principalmente na Índia agora, né? E essa onde a onda de calor bastante forte que teve agora no mês de maio, tá? Isso também é outra consequência do Laninha e vamos ver como é que vai ficar para o mês de maio, porque o Laninha ele se fortaleceu aqui, tá? Ele voltou a se fortalecer e alterou o padrão de circulação global. Então está bem definido, né, isso daí, como é que está ocorrendo e a maioria do planeta, né, a maioria das faixas do planeta está com temperaturas bem dentro da média. Ok? É essa aí. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga o dedão no like, compartilha esse vídeo. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.